Bom, gente, boa noite. Boa noite. A todas, todos e todos. Bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Agradeço primeiramente a presença do professor Fábio Gouveia, que eu acabei de conhecer. Prazer, né, Fábio? Professor Fábio Marini, que eu encontrei hoje. Ambos da Universidade Federal do Espírito Santo, que vão ministrar para a gente a palestra Metodologias de Análise Textual em Plataforma de Mídia Social, Diálogos entre a Computação e a Comunicação. Acho que, acima da ocasião que tem a ver com o conteúdo dessa palestra, que diz respeito a um saber importantíssimo para a gente, um tipo de conhecimento cada vez mais necessário. Eu, por exemplo, não entendo nada do que vocês vão falar, mas vou aprender bastante. Mas eu queria chamar a atenção que, a despeito disso, dessa importância enorme do que vai ser dito aqui, eu queria, em nome do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, dizer a satisfação da gente estar aqui presencialmente juntos, reunidos. Por isso, meu agradecimento tem a ver com o deslocamento também dos colegas até aqui, com os esforços, né, do Grupo Emergências de convidar para além daquilo que é o registro formal da OMS, né, temos questões aí da ordem social, mental, sanitária, tudo isso continua acontecendo. Mariana, que eu digo, né? Mas eu acho que esse nosso encontro presencial e aquilo que os próximos dias vão trazer de oportunidade numa conversa, numa troca de informação, numa partilha de livros, de referências, de casos, eu acho que isso é o que a gente tem que valorizar muitíssimo, né? Acredito que alguns de vocês estarão com os professores amanhã e depois no minicurso, na oficina, né, que eles vão ofertar. Eu acho que para o programa também, institucionalmente, além de algo muito relevante, eu imagino que é também um primeiro passo para a gente afinar os nossos ponteiros, as nossas relações e poder daqui pensar em projetos, pensar em acordos, pensar em novos encontros, do nosso ponto de vista, pensar em ir ao mar, porque é importante, né, de vez em quando, ir ao mar, né? Mas eu tenho certeza que esse tipo de iniciativa é algo que a gente tem que, de novo, retomar, mas principalmente fazer crescer, né? Que seja, então, portanto, que sejam dias de muitos frutos, né? Que a gente possa colher esses frutos aí na frente, que a gente possa plantar, né, na verdade, muitas coisas. E fica aí meu muito obrigado e os votos de que a gente possa ter uma excelente noite também hoje. Obrigada, Fred. Obrigada, professor Fred. Boa noite a todas e todos. Boa noite, professor Fábio Marini, professor Fábio Gouveia. Eu sou a Adriana, sou uma das integrantes do coletivo Emergências, que é o novo grupo de pesquisa, né, CNPq UFOP, integrado por mim, pelo professor Evandro, pela professora Lara, que está aqui, são os meus parceiros nessa empreitada. Nós estamos muito felizes com a presença de vocês aqui, pelo interesse demonstrado pelo tema, pela palestra, pela procura que teve também das oficinas, a oficina que vai ser ofertada nessa terça e nessa quarta, com as vagas completamente já ocupadas. Então a gente tem um interesse muito grande nesse intercâmbio, nessa troca de conhecimento, nessa transferência de conhecimento que os colegas estão trazendo, de uma larga experiência que eles têm no LABIC, que é o Laboratório de Imagem e Cibercultura na Universidade Federal do Espírito Santo. Então, nós estamos cheios de expectativas e muito felizes de poder estar realizando isso. Eu tenho que registrar também que essa iniciativa, tanto o nosso treinamento que nós fomos fazer lá, né? Eu, Evandro e Lara, fomos fazer um treinamento com eles e eles agora estão trazendo esse treinamento para compartilhar conosco aqui com vocês. Só foi possível graças ao apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, né? Então, a UFOP apoiando a iniciativa. E agora eu apresento aqui os nossos colegas, né? Os professores
Fábio Gouveia, que está aqui à minha direita, professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Territorialidades da Universidade Federal do Espírito Santo, professor visitante no Departamento de Sociologia da City University of London em 2019 e 2020, doutor em Comunicação pela UFRJ, instituição onde ele também fez o mestrado em Comunicação e Cultura. Ele graduou-se em Comunicação e Jornalismo pela UFES e é professor adjunto do Departamento de Comunicação da UFES. Coordena o Laboratório de Estudos sobre Imagens e Hipercultura e o foco do Fábio é a visualização de dados e pesquisas de data science. E aqui à minha esquerda, o professor Fábio Malini, atualmente professor associado 3 do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Espírito Santo. Está desatualizado? Já é associado 4. Está na linha, já na reta final, né, da carreira, né? Onde coordena o LABIC, atua na pesquisa aplicada no campo da ciência de dados, discursos políticos e análise de redes sociais. É professor do quadro permanente do programa em pós-graduação em Linguística, mestrado e doutorado. E é autor, em parceria com Henrique Antum, do livro A Internet e a Rua. Um livro que é muito necessário quando a gente estuda os movimentos sociais, todo mundo passa, né, pela obra do Malini e do Antum. Publica artigos e análises da conjuntura continuamente no site do LABIC, que eu convido vocês todos a conhecerem, né, o site do LABIC, http://labic.net. Dito isso, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, agradeço também a presença dos colegas e agora passo a palavra para os colegas. E passamos a... Bom, gente, boa noite. Boa noite. Quero agradecer primeiro o convite. A gente fica atrás, o professor é difícil, né, gente? A câmera vai ficar aqui. Vou agradecer o convite. A câmera tem que ficar aqui, eu acho que. Não tá legal. Tá legal? Ficar aqui. Tá legal. Deixa eu sair do plano aqui. Agradecer ao programa pelo convite, né, porque a gente tem essa retomada de contatos presenciais. E eu acho que esse momento é muito emblemático na nossa jornada, né, nesse encerrar, eu acho, de situação pandêmica. Então, voltar a participar de eventos, a estar juntos, a poder compartilhar a nossa experiência e receber a experiência de vocês é muito prazeroso e eu fico super, super feliz de poder estar aqui, voltar a essa região tão bacana e poder compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente tem na nossa experiência. A gente vai fazer uma palestra duplando, né? Acho que uma das nossas ações no laboratório é sempre colocar as pessoas para trabalhar em conjunto. Então, aqui a gente vai ter uma das eu acho, ações que é um pouco isso. Eu vou apresentar um pouco do que a gente tem desenvolvido no que diz respeito especialmente às análises de imagem, análises visuais, visualizações com grandes volumes de imagem. E Marinho vai falar um pouco mais das análises textuais e essas relações. Então, a ideia é que a palestra se complemente e que, obviamente, a gente possa falar um pouco e depois, claro, ouvi-los também e esclarecer as dúvidas que certamente vão aparecer. Então, a gente vai fazer meio que uma tomada panorâmica do que a gente tem feito nos últimos 10 anos, 12 anos talvez, 10 anos de trabalho, mas 10 anos de maneira mais intensa, mostrando algumas das tecnologias que a gente implementou, algumas das metodologias que a gente tentou estruturar e, obviamente, tentando contribuir com vocês nos objetos que vocês, né, pensando que isso que a gente vai apresentar aqui, de maneira que ele possa ajudar a esclarecer caminhos metodológicos, tecnológicos, para vocês caminharem com os objetos de vocês. Se a gente conseguir fazer com que os objetos de vocês possam aparecer nos nossos dados, também já vai ser de grande valia, tá? Bom, interessante, Fábio, só para boa noite também, só para na lógica do jogral, né? Como que esses espaços também são importantes, né? São momentos importantes. Eu estava com colegas em Brasília, num seminário organizado pelo Ministério da Saúde, e lá pelas tantas apareceu uma pessoa que é um pesquisador de dados importante no Brasil, João. Ele falou, Marina, eu estava naquela oficina que você deu lá na UFBA, em 2013.
2014, aliás. Eu falei, não acredito, porque era uma oficina exatamente como a gente vai fazer a partir de amanhã. E um profissional tão qualificado como ele, poxa, aquela oficina foi super importante para que o interesse, né, ele ficasse mais aguçado, digamos assim, né? Então acho que essas trocas também são trocas que permitem que a gente crie, obviamente, linhas, né, de desejos que a gente muitas vezes não sabe onde vai parar, né? Então acho que esse momento é um momento de encontro, de afeto, de afecções alegres, né? Para que a gente também crie, né, uma espiral de possibilidades, né? Então acho que a gente também vem com esse intuito, não de, obviamente, de trazer tudo, que tudo seria impossível, mas acho que assim, elementos que, né, esses interesses, essas inspirações, elas possam acontecer, né? Fala, Fábio. Bom, primeiro eu vou tentar fazer uma mostra de algumas das ferramentas que a gente tem usado no laboratório para olhar um pouco dos dados, especialmente na minha seara. As imagens que a gente tem, imagens que circulam, que nos inundam, ou como dizia um saudoso professor, imagens que nos governam. O professor Maurício Lissovski, saudoso, que faleceu no ano passado, um dos pesquisadores de imagem contemporâneo brasileiro mais importante, acho que tem um legado muito importante que ainda vai ser muito trabalhado. Ele falava que a gente tem um período de desgoverno das imagens, porque há tanta produção de imagem que a gente se vê muitas vezes sem como é que você controla, como é que você enxerga tudo de uma vez. Então há um desejo de ver as imagens. Eu sou professor na graduação de fotografia, então como que a gente começou a tentar pesquisar esse conjunto de imagens que circulam nas redes sociais? A gente está fazendo 10 anos das jornadas de junho de 2013. Talvez vocês aqui, alguns, estiveram nas ruas naquele período, talvez vocês tenham produzido imagens naquele período. E eu, como professor de fotografia, olhei aquele movimento de produção coletiva de imagens, especialmente nos primeiros dias, do dia 13, dia 17 de junho, né? Alguns aqui devem lembrar. E eu falei, bom, a gente tinha uma produção muito grande de informação visual, uma riqueza, uma pluralidade naquele momento, que de certa maneira não estava sendo coberta pelo jornalismo tradicional. O jornalismo estava, como grande parte da sociedade, completamente perdido, atônito, sem saber o que estava acontecendo. E se não há cobertura do jornalismo, como a gente vai contar essa história? Como a gente vai preservar essa história? Aquilo que é coberto pelo jornalismo, tudo bem, daqui a 10 anos você vai lá nos arquivos, no acervo público e busca as imagens. Mas e aquelas que estão, as imagens voláteis, essas que circulam e desaparecem logo depois? E aí, nessa preocupação como um pesquisador de imagem, precisamos salvar essas imagens. E aí começamos a estruturar tecnologias para coletar as imagens das publicações que circulavam no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Facebook, naquele momento ali de 2013. E aí começamos a trabalhar isso de maneira muito intensa com vários pesquisadores e começamos a enxergar algumas possibilidades. Uma delas era capturar o texto do Twitter ou do Facebook e, a partir do link que está ali embedado ou embutido naquela mensagem, fazer uma coleta daquela imagem, um download daquela imagem para depois poder processar. E aí a gente passou a ter grandes quantidades de imagem e começamos a enxergar aquelas imagens. Bom, o que eu vou fazer com essas imagens? Uma das saídas foi pensar em como as imagens se comportam ao longo do tempo, porque a gente viu que muitas imagens circulavam em algum momento, mas depois ela caía em desuso, ela desaparecia, mas ela impactava, de certa maneira, aquela população que estava ali circulando. E aí passamos a criar uma estratégia para enxergar como cada imagem circula em cada momento.
desenvolvemos uma ferramenta que é essa, que a gente chama de pulsão de imagem. Nossa, participou, peraí, eu tô aqui, né? Essa daqui é uma visualização que mostra, aqui é de um outro dataset, né? de um outro conjunto de dados, mas a estratégia aqui foi enxergar como cada imagem recebe republicações em um determinado período de tempo. Então aqui a gente tem um dataset especialmente coletado sobre o voto impresso, no momento em que isso era uma pauta importante. E aí, se vocês enxergarem aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, nesse visualizador que a gente chamou de pulsão de imagem, a cada período de 6 horas, cada bolinha dessa se movimenta. A gente coletou todas as imagens de um determinado conjunto, extraiu as cores de cada imagem. A partir dessas cores, elas criam um volume de publicações que elas recebem em um determinado período de tempo. Vocês viram que ela cria um movimento de pulsação. Ela, em um momento, essa imagem que tinha determinada quantidade de retweets, que a gente está falando de Twitter, em outro momento, essa daqui tem outra quantidade de republicações. De modo que você consegue enxergar se uma determinada imagem ela é presente viralmente durante todo o período de coleta, ou se ela é resultado de uma mobilização específica em algum momento, por exemplo, com o uso de perfis teleguiados ou os bots, ou algo desse tipo. A internet está bem lenta, mas, por exemplo, eu posso parar aqui nesse período aqui. Eu sei que nesse período essa imagem recebeu 395 retweets. E se você clicar aqui, você vai lá no Twitter e identifica qual é o tweet que deu origem a essa imagem. Então, essa é uma forma de você enxergar a timeline que corre nas nossas vidas digitais de uma maneira que você consiga fazer um recorte e olhar uma fotografia específica naquele momento específico que a gente está falando aqui, sei lá, maio de 2021. Agora, 22, não, era 21 aqui, ó. Tá vendo aqui? 6 de junho, hein? Olha isso. Parece que foi numa outra encarnação, né? Mas não, tá aqui, foi anteontem, né? Isso aqui é uma pauta que mobilizava todos nós, gastando uma energia, né, de pesquisa, de investigação aqui para discutir o voto impresso e auditável. Era uma questão que estava posta. Então, além de você poder olhar naquele momento, houve uma preservação da memória de eventos históricos. Então, esse dataset está salvo, preservado. Né? Não adianta você dizer que não existiu, está aqui para, inclusive, outras pesquisas que queiram se debruçar sobre esse tema. Então, esse é um formato de enxergar o todo, aquele volume de dados que circulavam, de uma maneira que você consiga recortar, olhar o dado. O que a gente vai fazer hoje é mostrar um pouco essas tecnologias e amanhã tentar fazer com que aqueles que vão participar da oficina consigam usar um pouco. Isso não vai dar para fazer tudo, óbvio, mas algumas dessas técnicas, desses métodos, a gente vai tentar apresentar para vocês da melhor maneira possível. Bom, essa aqui a gente chama de pulsão de imagem. Ela é executável nesse formato aqui no Twitter, porque ele preserva essa relação de quantidade de republicações que acontecem numa determinada publicação em um determinado período de tempo, mas ela é refém da rede social que hoje está em risco, né, das investigações acontecerem. Vocês têm acompanhado o Twitter, o Elon Musk tem um movimento de fechar a API, a permissão, para os pesquisadores trabalharem sobre esse volume de informações.
de maneira, não diria nem gratuita, mas de maneira aberta, e hoje há uma tendência de monetização do Twitter na abertura dessa API, de modo que as pesquisas serão inviabilizadas. Então essa tecnologia que a gente tem aqui, nesse formato aqui, provavelmente já vai ter que ser ajustada para outras ferramentas ou para outras redes que nos permitam fazer esse monitoramento, esse acompanhamento. É interessante que esse tema é o tema da semana, né? Porque o Bolsonaro está sendo julgado exatamente por das motivações daquela reunião com os embaixadores, em que ele leva, né, a discussão sobre a insegurança da urna eletrônica e a necessidade de fazer voto impresso. Né? Agora aqui. Acho que foi nessa semana, não foi? Eu acho que foi exatamente. Não, ali foi um pouquinho, mas foi em 2022 com os embaixadores. Ah, foi próximo do Play. É. Mas era um tema que já estava. Acho que também tem algo importante do laboratório de ter esse acompanhamento dos grandes temas políticos e sociais. O Fábio vai apresentar alguma coisa, por exemplo, sobre todas as tragédias que a gente tem acompanhado quase que diariamente, ambientais, e aqui a gente tem uma preservação da memória política, um modo de enxergar a história a partir de outros viés que não aqueles apenas da cobertura jornalística ou de determinados veículos. Bom, aqui a gente tem um outro modo de enxergar aquele mesmo volume de imagens a partir de suas relações. A gente chama de rede de imagem. Então, a gente tem aqui as imagens que mais circularam em determinado período, aquele período de tempo que a gente tem ali, e quais foram os usuários que compartilharam aquelas imagens. Então, aqui a gente tem executando a partir de softwares específicos, nesse caso aqui, um software de análise de grafos, de redes. A gente usou umas métricas dando visualidade para as imagens que circularam em determinado período. E aí você consegue enxergar como cada imagem circulou. Por exemplo, essa imagem aqui, que é uma imagem de uma audiência que o Senado estava realizando naquele momento, foi a imagem que mais ganhou viralidade nesse conjunto de dataset, nesse tempo, Uma enquete, específico. né? Era uma enquete, tipo aquelas pesquisazinhas que o Senado realiza em determinados períodos. Né? Então a gente tem... Vamos um pouquinho, Fábio, só para dar uma... Isso é interessante, né? Porque só para quem ainda não conhece gráfico, né? Então você tem as cores, elas representam grupos. Né? Da onde vem a palavra cluster, né? de agrupamento. Né? Então, os pontos, né? que as linhas, significa replicação. Então, significa que um ponto aqui replicou essa imagem aqui. E aí, como essa imagem ela é muito replicada, ela forma ela própria um grupo. Você tem um grupo azul de usuários que estão replicando várias imagens, e essa é a mais replicada, o grupo amarelo, o grupo verde, o grupo laranja, o grupo vermelho. E aqui eu acho interessante que tem uma fusão entre um conceito sociológico, né, que é o conceito de grupo, e um conceito computacional, que é o conceito de modularidade. Na computação, modularidade é uma técnica, ou um modo, digamos assim, de você resolver problemas complexos, fatiando em partes. Então, é mais ou menos como na nossa vida, né? Tipo assim, eu estou com um problema, o problema é problemão? Bom, tenho que dividir em partes. E aí eu vou resolvendo o problema em partes, até que esse problema seja resolvido completamente. A computação trabalha muito com essa ideia, essa concepção de um problema computacional precisa ser resolvido em módulos, ou seja, em partes, para que você possa agir diferentemente para cada uma dessas partes, né? Em técnicas, soluções específicas para essas partes. Então, modularidade como conceito computacional, ele se articula com um conceito de agrupamento, que a gente pode chamar, em teoria digital, de comunidade virtual. Então, veja, o conceito de comunidade é um conceito computacional de modularidade. Dois elementos que têm, obviamente, duas perspectivas teóricas, né, de mundos distintos, mas que aqui andam juntos. Ou seja, o conceito de clusterização, ou conceito de modularidade,
de agrupamento, de comunidade, eles meio que se tornam similares, neste caso aqui. Significa que cada parte dessa rede vai ser analisada de uma maneira específica para que você possa solucionar um problema, nesse caso, né, empírico, qual a característica dessas imagens, o que é de coesão, que aí é um outro conceito, que é um conceito linguístico, no caso aqui, uma coesão, aspas, em que a textualidade, que é a imagética, vai nos dar a questão de, bom, qual a característica comum dessas imagens? Né? Porque não é formado esse grupo à toa. Né? Então são muitos elementos vindo de tradições diferentes, trazendo para a gente da comunicação a importância de incorporar, né, conceitos que estão vindo de áreas agora novas, né? Mesmo que não seja uma novidade assim, né? Porque sobretudo nos anos 60, a teoria da comunicação foi muito permeada pelos estudos não computacionais, mas de telecomunicação, da teoria da informação, etc. Né? Então não é uma grande novidade, mas de certa maneira é um desafio para a gente. E o modo como a gente enxerga as imagens, ela é, por um lado, essa continuidade histórica, né, de algum viés da teoria da comunicação, mas ela traz um elemento novo, por exemplo, nas análises visuais, da análise de conteúdo, análise de discursos das imagens. Você tem uma análise aqui que uma tendência, uma linha de pensamento que chama de estudos analíticos culturais, tentando dar uma nomenclatura para esse modo de enxergar. Não é apenas você pegar um recorte determinado de um dataset, ou, por exemplo, de um recorte de jornal ou de uma determinada revista e fazer análise daquela imagem única, mas é você entender como que essas relações, ou essa comunidade, cria uma força para determinadas imagens. Por exemplo, como que determinado padrão de comportamento visual da juventude, dos adolescentes, ele pode ser enxergado a partir das comunidades que se formam em torno de determinadas imagens. Algo que era muito difícil de você mensurar, a não ser numa dimensão apenas da projeção. A juventude dos anos 90 tinha uma determinada característica visual. Se você passa a enxergar a juventude de determinado período e consegue identificar qual é o tipo de imagem que aquela juventude compartilha, você consegue mensurar essa visualidade que acontece de maneira global ou de maneira local, mas nos mesmos conjuntos visuais. Então a gente aqui consegue enxergar, olhando essas comunidades, como que determinado, por exemplo, estrutura memética aparece mais conectada a um determinado conjunto. Deixa eu ver se eu pego um outro aqui. Não, tá cedo, você vai. Essa daqui, ó. Você consegue enxergar como que determinado conjunto de usuários compartilham o mesmo conteúdo visual. Uma característica que pode ser remetida, por exemplo, aos bots, um modo de você enxergar um comportamento anômalo, mas muitas vezes não, às vezes é uma comunidade que compartilha os mesmos gostos, e aí você consegue enxergar, olha como determinado grupo gosta de determinado tipo de, sei lá, anime, série, sei lá, publicação de personagem, ou publicação mesmo política. Olha, aquele grupo ali está focado, né, por exemplo, durante uma campanha política, determinado grupo está focado em compartilhar determinado conteúdo, e aí a gente começa a enxergar de maneira visual algumas bolhas que você acha que representam um todo, mas às vezes é só olha assim, olha, todo mundo está falando sobre isso, mas dentro do todo, isso daqui é uma pequena bolha. Então enxergar essas características visuais demanda enxergar essas técnicas, essas tecnologias que a gente tem trabalhado. Acho que o Fábio vai falar um pouquinho sobre esse mesmo tema ainda, falando sobre hashtags, Fábio? Pode. Esse é mesmo do conjunto. Não, eu acho que, assim, só para explorar aquela imagem dos clusters, que eu acho que são bem ilustrativos.
Então, eu acho que a primeira coisa que a abordagem nossa é muita abordagem de não ter uma preocupação muito com o todo, mas ter uma preocupação com esses elementos comunitários que vai se formando em torno da visualização. Aqui é uma visualização usuário, imagem. Então, por exemplo, eu, Fábio Marini, repliquei essa imagem. Então, isso está retratado nessa linha, o usuário está aqui, Fábio Marini, e compartilhou aqui. Isso é um elemento. Eu posso fazer um espelho, posso fazer, na verdade, um inverter. Olhar esse gráfico de uma outra métrica, que é quais desses usuários têm mais seguidores. E aí, no lugar de as imagens serem maiores, os pontos que estão nessa rede, são os usuários do Twitter, no caso, vão ficar maior ou menor em função da quantidade de seguidores que tem. E aí vai aparecer aqui, em cada um desses clusters, os usuários que são mais relevantes nessa rede. E aí, obviamente, o sentido interpretativo muda. Então, essa é uma rede que trabalha com uma dimensão, aspas, muitas aspas, antropocêntrica, porque é o usuário na condição humana, que é colocado como centro, porque mesmo aquele usuário não humano, como um bot, por exemplo, um robô na internet, ele emula a condição humana, então, portanto, a dimensão da centralidade, ou seja, é humano, então tem uma dimensão antropocêntrica fortíssima aí. Mas aí, quando você vai trabalhar com textos, palavras, expressões, a gente também tem outros desafios. Porque o texto ele tem características muito específicas, uma gramática também muito específica. E aí a gente vai ter que enxergar relações que são relações que com frequência a gente não está muito habituado a enxergar. Claro que quem publicou determinado texto, essa é uma relação simples de estabelecer. Mas as relações entre as palavras e os pesos entre as palavras já é um pouco mais complexo de ser estabelecido. Então, Neymar foi convocado para a seleção, um texto. A seleção convoca Neymar, é um texto. Tite, técnico da seleção convoca Neymar, é outro texto. Mas tem palavras incomuns aí. Então, a maneira como a gente vai definir as relações e os pesos entre as palavras e o que elas implicam, portanto, a relação também comunitária que as palavras possuem. Então, por exemplo, como nós somos todo ser humano, ele é o seu universo vocabular. Cada um de nós aqui tem um universo vocabular frequentemente específico e restrito. Nós não temos um universo vocabular tão amplo assim. O que também é uma característica meio de padrão de como a sociabilidade ela se forma. Então, cada grupo, cada sujeito tem um universo vocabular e você conhece esse universo vocabular aqui mesmo. Você passa por um sistema de administração, você sabe, bate o ouvido e você fala, esse faz administração. Economia, esse faz economia. Esse faz comunicação. Porque o universo vocabular é muito específico. E aí a riqueza, obviamente, está na diferença. Está exatamente em incorporar os diferentes agrupamentos, os diferentes clusters, que constituem esse instituto aqui. Mas ele também é limitado, esse vocabulário. Ele é limitadíssimo, digamos assim. Possivelmente o estudante de comunicação, ele tem ali em torno de umas 300 palavras que ele utiliza comumente aqui. No máximo ali. Tirando os artigos, as preposições, que são meio que, às vezes, um lixo semântico, digamos assim, pensando. Então, o trabalho de quem tem o desafio de identificar os padrões meio comunitários a partir de uma textualidade é encontrar, assim, quais são as formas
digamos, comunitárias que as expressões, as aglutinações entre as palavras, elas produzem. Então, por exemplo, aqui é o mesmo termo, voto impresso, que é um tema político. Em geral, temas políticos são muito pobres. Política é uma área de muita pobreza vocabular. É só pegar uma pessoa que é militante de esquerda, uma pessoa que é militante de direita. É de uma pobreza vocabular muito grande. E aí a gente pode falar, ainda bem. Porque muitas vezes a mensagem ela precisa ser tão específica e ela tem que ser tão bem delimitada que se você dizer o que você quer dizer diretamente, com muitas palavras o tempo inteiro, a pessoa não está indo direto ao ponto. Então, em geral, a atividade política é uma atividade de baixa diversidade vocabular. Isso não implica dizer que a atividade política ela é pobre do ponto de vista cultural, social, ao contrário. É porque os grupos eles têm uma identidades tão bem definidas que se você ousar a discutir renúncia fiscal ou discussão de uma reforma tributária, você pode ir para um determinado lugar que o seu vocabulário, talvez até o seu repertório, ele seja mais frágil do que, por exemplo, discutir diversidade de gênero, por exemplo. Então tem lugares que tem uma maior... O sujeito ele fica mais cômodo do que em outros lugares. Então quando a gente vai pegar um tema como política, a gente sabe que a gente vai pegar temas muito clusterizados, ou seja, temas muito de grupos. Então, por exemplo, essa é uma bolha, um monte de pontinho aqui com várias linhas. Essas linhas são RTs, também aqui é dados de Twitter. Amanhã a gente vai trabalhar Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, etc. Mas aqui eu acho que é de natureza didática a questão. Então esse agrupamento aqui é um agrupamento de quem defende o voto impresso. Então se eu descasco esse pedaço da rede e identifico todos os conteúdos publicados por esses atores, né, que estão retweetando uma mensagem, estão compartilhando a mensagem, muito possivelmente, quais são as palavras que vocês acham que vai ter em voto impresso? Isso é uma galera da bolsonarista. Que tipo de palavra que vai estar junto com o voto impresso? Urna, fraude. Não é difícil a gente prever o que vai ter. Então, existe, de certa maneira, um dado meio que óbvio que vai voltar. Às vezes, a coisa é meio contra-intuitiva. Às vezes surgem coisas que você fala, o que é isso aqui? Por exemplo, a militância bolsonarista ela é extremamente inventiva. Em que sentido inventiva? Ela frequentemente cria muito corruptelas de palavras. Por exemplo, vacina, vacina. E muitas vezes isso pega com muita rapidez. Né? Então essa inventividade ela é corriqueira na atividade política. Né? A militância esquerda também. Michele vira Micheque. Né? Então essas corruptelas das palavras fazem com que isso apareça com muita frequência. Só que quando a gente vai analisar termos, ou seja, a textualidade foi produzida, a gente também tem outras formas de textualidade. Né? Se você pegar, por exemplo, uma tag, uma hashtag, ela é, né, uma junção de pedaços. Hash vem exatamente de partes também, uma outra palavra que vem do campo computacional. Então é como se você agregasse as partes e criasse um âmbito comunitário em torno daquela palavra. Então se você usa vem pra rua, né, que é uma hashtag de mobilização, são muitos usuários falando, escrevendo coisas diferentes, mas com o mesmo intuito. Então o que a gente pode fazer? Tanto a gente pode analisar, nesse caso aqui, os dados de bio. Vou dar um exemplo. A gente está fazendo um trabalho agora, um artigo com uma pesquisadora de Dublin que é sobre a bio. A gente descascou essa bola aqui.
pegamos 90 mil usuários que estavam aqui e coletamos a bio deles. Nem todo usuário tem bio no Twitter ou no Instagram, não é verdade? Geralmente metade tem, é o caso. E aí a gente então fez uma mineração de dados, ou seja, a gente identificou quais eram as palavras mais frequentes. Então pegam lá, as 200 palavras mais frequentes. E em cada uma dessas, quais são as 30 que mais se correlacionam com elas. Tá? Por exemplo, Taylor Swift. Tá? Então, Swift, por exemplo, ela tem uma alta correlação com a palavra Taylor. Muito possivelmente cria um bigrama, Taylor Swift. Uma palavra, né, uma expressão feita de duas palavras. Rio de Janeiro, um trigrama. E assim sucessivamente. Então a gente foi contando para cada uma dessas 200 quais eram as palavras que tinham mais pesos. E aí formamos uma rede de palavras. O que nós identificamos? Identificamos, por enquanto, que existe um léxico na construção da bio de gênero. Tem um léxico de gênero ali. Eu sou advogada. Eu sou engenheiro. Então nós separamos porque as palavras se aglutinam. Né? Taylor Swift. Então se aglutina. E vai criando grupos de palavras. Nós então começamos a perceber que há um modo específico da militância bolsonarista, a militância mulher, de escrever a sua bio, serva de Deus, por exemplo. É uma coisa que os homens bolsonaristas não colocam, servo de Deus. Então, como existe todo um processo de diferença de gênero construído dentro dessa bolha, que é legitimado, inclusive, na forma dessa construção dessa identidade, digamos assim. Então, dados de persona, hoje são dados que são facilmente coletáveis. Por exemplo, a bio de alguém, mas pode ser o histórico de todas as nossas publicações. Ok? De coletivos. Então eu posso, por exemplo, pegar todos os deputados da bancada da bala, que tem conta no Instagram, no Facebook ou no Twitter, e coletar conjuntamente o histórico de publicação de todos eles para traçar, por exemplo, que tipo de narrativa é mais comum entre esses caras. Como que essa narrativa vai surgir? Quando as palavras elas se aglomeram. Então, por exemplo, aqui nós temos atores. Né? Um deputado aqui, ó, federal bolsonarista, outra deputada, assim vai. Né? Quando a gente pega o que essas pessoas estão escrevendo, né? A gente tem, por exemplo, um bigrama aqui, ó, voto impresso. Né? Então, o amarelo forma uma comunidade, o verde forma uma comunidade, o vermelho forma uma outra comunidade. Cada comunidade dessa, eu posso ler de maneira computacional como isso é um módulo. Ou isso é, matematicamente, um cluster. A matemática vai ler como um cluster, né? Como um cluster é um conceito de teoria dos grafos que vem na matemática. Eu posso ler como pesquisador da área digital como uma comunidade de palavras. Só que eu acho que não é comunidade de palavras, porque as palavras elas também vão se associando conforme o tempo vai mudando. Né? Hoje a gente tem uma associação com Lula que nós não tínhamos em 2022. Lula presidente. Era Lula candidato. Né? Então, as associações, elas vão acontecendo de acordo com o movimento que esses atores fazem, no caso, narrarem a si próprio, ou o mundo. Então, a gente já chama esses agrupamentos de narrativas. Ou seja, formas argumentativas de performar no mundo. Aí a questão é, bom, é tirar esse agrupamento, acho que esse aqui é Instagram, os usuários que estão usando o voto impresso no Instagram, no Facebook, no YouTube. Aqui é a maneira como a gente separa, tá vendo? Aqui é a esquerda, ela tem um jeito específico de falar sobre o voto impresso, a direita também.
E a gente também pode traçar os discursos ou as narrativas não apenas de modo acumulativo. Por exemplo, eu quero pegar nessa semana o que as pessoas falaram sobre... Qual é o tema da semana? Qual é o tema da semana? Julgamento do Bolsonaro. Então eu quero a palavra Bolsonaro, quero saber o que as pessoas... Eu quero criar essa rede aqui. Cadê a rede? Eu quero criar essa aqui, vai ficar mais bonitinho, porque aqui não estava tão clusterizado como a gente faz hoje. Depois vamos mostrar outra. Por exemplo, voto impresso. Eu quero ver a palavra Bolsonaro, quais são os diferentes clusters ou as diferentes narrativas que se formam em torno dessa palavra. Se eu olhar de uma perspectiva acumulada em uma semana, eu vou ter uma leitura específica. Mas se eu analisar por dia, qual o Fábio fez ali por imagem, muito possivelmente cada dia vai existir uma movimentação diferente. Palavras, por exemplo, que vão surgir, palavras que vão desaparecer. E eu chamo isso de timeline discursiva, em que o discurso ele vai se moldando em função do tempo. Cada tempo também traz um universo vocabulário. Portanto, o tempo ele é fundamental nessa análise também. Então, nesse caso aqui, dá para ver que 2 de maio de 2001, a quantidade de gente falando é uma, em 4 de maio é outra, dia 6 sobe. Muito possivelmente acontece algum evento, ali. Então, por exemplo, dia 2 de maio, voto impresso está conectado, voto impresso auditável, voto impresso golpe, voto impresso fraude, urnas, Bolsonaro pedindo. Quando chega no dia 6 de maio, a gente tem eventos bastante diferentes. Nós temos consulta pública, Senado, de onde vem aquela imagem que você está colocando, que vai estabelecendo padrões diferentes de relações semânticas. Então, cada tempo tem uma relação semântica diferente. Eu tenho um texto que eu fiz, publiquei no meu Medium, está precisando na internet aqui, que é... O que eu fiz? Eu peguei uma live do Bolsonaro no YouTube, usei um script, um programa de computador, que faz a transcrição de uma live ali de 3 horas, e apliquei então essa mesma ideia de agrupar as palavras em função da associação e da intensidade relacional delas. E com isso, só vou botar aqui uma. Lembrei disso agora. Tem coisa que acontece. Achei já. Então, é uma imagem enorme. Ela vai. Então, o que eu fiz foi, em algum momento ela vai entrar aqui. O que eu fiz foi dar visualidade às relações. Então, por exemplo, eu descobri a palavra que ele mais utilizou, é Barroso. Aí você vê quais são as palavras que estão correlacionadas com o Barroso. Que Barroso é o ministro, né? Deixa eu ver se entrou aqui, ó. Aqui. Então, cada grupo desse é uma temática que o Bolsonaro ou o convidado dele disse durante aquele período. Eu posso fazer isso com um vídeo, que é uma live, mas eu posso fazer com 1 milhão de vídeos. Eu posso fazer com 100 mil vídeos. Eu posso fazer com 100 vídeos. Eu posso fazer com 30 vídeos. Pouco importa. Porque você já tem um algoritmo transcritor, mas vai sempre ter um problema na transcrição. Pô, corrige com o ChatGPT. Uma das funções do ChatGPT é exatamente corrigir palavras que tem erro de digitação ou de compreensão de contexto. Ele já vai ajudar muito. Se você tem um problema ali, já vai tirar pelo menos ali uns 60% do seu problema. E mesmo que você continue com o problema de transcrição, ele é
meio que um desvio padrão, porque você vai ter tantas palavras que foram transcritas perfeitamente, que a quantidade de vezes que aparece o erro ele é menor, estatisticamente falando, porque as palavras como, por exemplo, cara, votação, eleições, né, formam uma temática, uma narrativa, ou seja, ele estava falando nessa live sobre eleição e votação. A construção do elemento narrativo, a história contada nessa live, passa pelo tópico votação, eleições. O que abre uma outra discussão, que é a discussão também que dialoga com a computação, que tem a ver com os métodos de modelagem de tópico. Não, modelagem de tópico, tá certo? Tá certo. Modelagem de tópico, né? Que é como que os algoritmos eles criam esses tópicos, esses assuntos mais relacionados. A gente tem algoritmos, por exemplo, como o LDA, que ele é ótimo, mas ele é ótimo para textos longos. Para texto curto, como bio, ele é um problema. Então, análises semânticas assim são mais certeiras do que textos longos. Então, aqui a gente consegue identificar exatamente o tipo, os diferentes tópicos, os diferentes assuntos abertos por essa discussão de um vídeo. Então, a forma metodológica que você vai construindo, que é a construção dessa rede narrativa, ela vai se adequando ao objeto, à materialidade que você está querendo discutir. Eu posso pegar isso daqui e transformar isso em correlacionar a palavra ao frame do vídeo. E lembrando que o YouTube fornece no seu metadado a relação de tempo-frame. Ele integra os frames por tempo. Então eu posso pegar a palavra partido e correlacionar toda vez que ela é citada qual é o frame que aparece. Claro que só vai aparecer o Bolsonaro. Mas se fosse um vídeo de um filme, por exemplo, talvez a gente teria um universo diferente. Eu posso correlacionar, se isso aqui é um dataset, por exemplo, de Instagram, um post de Instagram, eu posso correlacionar a palavra com a imagem publicada no Instagram. Aí começa o que nós temos de questão de pesquisa. O que eu quero pesquisar? Só uma outra coisa, Fábio, para dialogar, porque aqui a gente está, né, os dois eixos de... São dois dos tantos eixos, mas a gente trabalha com esses dois eixos. Né? A narrativa textual e a narrativa visual. Uma referência quase que automática ao caminho cartesiano lá da imagem que fala por si só ou precisa da legenda para contar a história. E uma outra abordagem que a gente tem, que eu vou até buscar aqui, é como que a gente enxerga, por exemplo, as emoções que circulam nas redes a partir do texto ou a partir das imagens. Por exemplo, identificando a expressão que as pessoas entregam quando postam uma foto ou um meme, como ela está conectando na rede social a emoção que ela está sentindo. Se a pessoa está muito eufórica, certamente ela vai compartilhar uma memética. Uma memética que é uma memética de euforia. Se ela está triste, certamente ela vai compartilhar imagens que demonstrem essa expressão de tristeza ou esse sentimento de tristeza. E aí a gente está trabalhando agora, hoje pela manhã, um pesquisador do laboratório disse: Fábio, acabei de implementar uma nova funcionalidade no script X. E eu falei: a melhor forma de começar a semana é já mostrando esses novas possibilidades. O que esse pesquisador está trabalhando? Que é um bolsista da engenharia, que trabalha no laboratório, também tem essa dinâmica de o laboratório funciona de uma maneira muito transversal. Não dá para pensar, por exemplo, no jornalismo de dados, para ser mais próximo do nosso campo, sem pensar que precisa de um conhecimento que muitas vezes não está no nosso currículo de jornalismo da pós-graduação, que é enxergar os dados e poder trabalhar, por exemplo, com linha de comandos. Por exemplo, aqui, aí é um objeto bem diferente dos
objetos que a gente está falando aqui, política, Big Brother Brasil. Né? Então a gente está vendo aqui como que os memes publicados dentro das pessoas que comentaram lá no Twitter o Big Brother, eles expressam, não vai dar para ver direitinho aqui, mas vocês vão ver uma visualização, um histograma de visualização que mostra a sensação de felicidade, tristeza, tensão, tranquilidade, entusiasmo, cansaço. Então você consegue mensurar o quão emocionalmente afetados estão as pessoas quando elas simplesmente compartilham um meme. Como se o meme fosse algo tão banal, é só um meme. Mas a leitura que você pode fazer usando mineração de dados, trabalhando com os dados, você pode... Essas pessoas estão mais felizes ou estão mais tristes em determinado momento. Aqui a gente tem 3 momentos. No comecinho da edição de 2021, as pessoas tinham a percepção de tristeza era muito menor nas imagens compartilhadas, cerca de 6 mil imagens filtradas. No momento em que aconteceu uma treta homérica com a Carol Conká, houve ainda que as pessoas tenham uma possibilidade de compartilhar, obviamente é um entretenimento, então a tendência é que tenha muito mais imagens, né, zoeira, alegria e tal, mas você tem um aumento evidente aqui da tensão, da tristeza, da chateação. E na final, veja que, quem acompanha aqui, foi uma final meio, né, de menor volume, cerca de 2.500 imagens. Houve uma redução dessa tensão com as imagens mais ligadas ao cluster, né, há um processo de clusterização aqui. O cluster também, ou seja, esse agrupamento de emoções muito mais ligado à felicidade. Então, as possibilidades que a gente está falando aqui de análise de uma timeline do Big Brother, por exemplo, pode dar elementos para investigação que você muitas vezes nem pensou. Trabalhando com a imagem, extraindo das imagens aquilo que é a emoção que está contida, não naquela imagem necessariamente, mas no sujeito que compartilhou e que deu RT. Se você está triste, você vai tendencialmente compartilhar mais imagens com que tenha a emoção de tristeza. Você recebeu mais like no Instagram, o que recebeu compartilhamento no Facebook. Isso aqui vai representar esse comportamento social. Então, esse é um dado que está numa camada muito por trás. Para poder chegar nessa camada, então precisa de ter... Mas eu acho que vale o método também, né? Porque é o método que a gente começa a utilizar mais estratégia de inteligência artificial, que é um método supervisionado. Na verdade, você tem um conjunto de pesquisadores que pegam e vão criando, por exemplo, rotulando faces. Então você pega um conjunto de imagens de diferentes faces que aparecem aleatoriamente para os codificadores, né, que vão supervisionar isso e vão dando, essa carinha aqui é de felicidade, essa cara é de triste, tenso. Então isso vai treinando o algoritmo, vai treinando a máquina para que ela possa identificar depois esse mesmo padrão em faces diferentes. Uma vez que você começa, a máquina começa a acertar mais, ou seja, a relação entre os humanos que rotularam e a máquina rotulando começa a ficar muito próximo, e aí você está, de certa maneira, mais liberado para pegar um conjunto de imagem de entretenimento. Vamos lembrar que o Big Brother Brasil é a tag mais forte, né, em plataformas como Instagram, Twitter, né, porque é um entretenimento longo, que as pessoas falam muito, escrevem muito, enfim, e pega esse conjunto de imagens para estabelecer determinados padrões, né? Aqui que momento o público fica mais tenso, qual o momento que o público fica mais eufórico, qual o momento que o público fica mais diverso também, né? Porque aqui você tem muito mais diversidade de emoção também, né? Então isso é interessante, como quando ele fica mais coeso, uma situação de expulsão de alguém.
Então isso é bem interessante para ver como que esses fenômenos que vêm do entretenimento, eles são geralmente entretenimento que é o núcleo duro da internet, né, em qualquer lugar do mundo, né, é muito mais forte que qualquer outro tema. O entretenimento é sempre interessante como lugar para analisar, porque ele é diverso, né? Ele tem como característica ser um tipo de conteúdo que é muito fragmentado, que não forma aquelas bolhas ideológicas tão facilmente. E isso gera uma dificuldade interpretativa para nós, né? Porque você, tudo bem, às vezes você tem essa coisa de fandoms, né? Que os fandoms são K-pop, que é fácil, você identifica aquela bolha ali, já separa e vê o comportamento daquela bolha. Mas quando você pega uma situação como essa, com muitos personagens, muitas torcidas diferentes, etc., você tem muita fragmentação. E aí a fragmentação, ela traz para você um desafio de tentar identificar elementos de coesão mínima ali. Que em algum momento, talvez no texto, talvez na imagem, talvez no sentimento, vão existir padrões. Porque a internet, ela tem como característica, a gente já sabe, né? O livro Barabás, por exemplo, escrito no final dos anos 90, que é linked, né? Conectado. A gente já sabe que a internet não é um lugar que tem ela é puro rizoma. Nem o conceito do Deleuze, do Guattari é isso, né? É puro fluxo. Né? Ao contrário, você tem os pontos arbóreos, né? Você tem os pontos, os hubs, ou os nós ricos, que vão estruturar como que a internet ela funciona. Então a mesma coisa acontece aqui. Você tem os influenciadores, você vai ter o próprio programa, você vai ter os personagens, os elementos que dão a direção, ou seja, literalmente dão drive daquele processo. Então acho que a gente tem muitas perspectivas, porque nós temos muitas possibilidades de estudo e isso depende muito da nossa capacidade como pesquisador de perguntar bem, de investigar bem e ser, obviamente, inquieto, né? Inquieto de mesmo, a gente passou por muitas possibilidades, né? A gente tem muitas formas de visualizar texto, muitas formas de visualizar imagem, isso aqui é só uma pequena parte, né? Tem coisas que nós repetimos, coisas que nós já fizemos há muito tempo, a gente continua fazendo, tem coisas que a gente fazia e não faz mais, tem muita tecnologia que nós criamos, mas que as APIs, né? A maneira como as plataformas permitem que a gente pegue os dados mudou, e com isso a gente na verdade teve que também ou que abandonar, o chamado descontinuar, como diz o pessoal da engenharia de software. O Fábio mesmo tinha um script maravilhoso de Instagram, que a gente aplicou para estudar o passe livre, e que esse script já não funciona mais. Aquele script que a gente usou no Facebook, que mostrou um dos primeiros estudos falando sobre o bom comportamento de robôs. O primeiro, literalmente, no Brasil. E em 2014, ele só aconteceu por conta de uma API que permitia que a gente fizesse aquilo. Inclusive foi a mesma API que foi do vazamento da Cambridge Analytica, foi exatamente aquela API. Permitia uma coleta muito grande de você ter acesso aos dados dos amigos, mas permitia que você entendesse de maneira muito clara o comportamento dos perfis, e aí nós conseguimos identificar que havia um comportamento robótico, inclusive foi quando determinou a queda da Marina naquele debate, que ela tinha um comportamento de ascensão, e aí o comportamento dos bots de esquerda e de direita em cima da Marina faz com que em 2014 ela caia, e aí não conseguiu mais se recuperar naquele pleito, e a coisa deu no que deu. Então hoje a gente consegue enxergar como que essas possibilidades de uso das APIs ou de descontinuidade das APIs interferem no trabalho do pesquisador. Então também o pesquisador tem que estar preparado para lidar com esse, por exemplo, quem está pensando em pesquisar o Twitter, né, tem que estar preparado porque tudo pode se transformar de hoje para amanhã com o fechamento definitivo do acesso via API, mas aí certamente scraps e coletas por fora vão ser desenvolvidos, então também é uma briga de gato e rato, né? Foge, você consegue encontrar soluções. Eu acho que a gente está aqui para trazer algum panorama, mas certamente as possibilidades estão abertas e eu não sei se a gente quer colocar mais uma coisa. A gente tem mais um monte de coisa para falar, para ouvir agora, galera. mas também
ouvir de vocês e trazer um pouco de contexto, né, geral. Eu acho que, por enquanto, é o que a gente tem, né? É isso. Simplificadamente, resumidamente, né? Um pouquinho do que a gente está fazendo. Tá gravando. Obrigada.